Vamos ler aqui os Salmos de número 51, do versículo de número 9 ao 13. Vamos ler todo, o Salmo é muito longo. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Quantas iniquidades? Hã? Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os seus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Amém? Vamos orar? Você pode ficar de pé um pouquinho? Quem está cansado aí? Tem alguém cansado? Vai receber força do Senhor agora. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos temer e tremer diante da tua palavra. A tua palavra foi lida e será ministrada no poder do teu Espírito. Senhor, em nome de Jesus, fala no mais profundo do nosso coração, no recôndito da nossa alma. Traz cura, libertação, traz revelação e entendimento, Senhor, para que nós possamos, em nome de Jesus, ouvir a tua instrução e obedecê-la. Deus, perdoa todos os nossos pecados. Senhor, em nome de Jesus, tira de nós toda dureza de coração, que o nosso coração esteja receptivo àquilo que o Senhor vai nos falar. Que o Senhor, em nome de Jesus, quebre todo e qualquer sofisma, todo e qualquer engano e mentira do diabo. Que a tua verdade que prevalece esteja sendo liberada aos nossos corações em nome de Jesus. Santo Espírito de Deus, usa a minha vida, segundo a tua vontade. Que todo o meu desejo humano caia por terra, mas que o Senhor fale poderosamente à tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Poder sentar, por favor. Nós, na terça-feira, falamos a respeito desse mesmo tema, e vamos dar continuidade, e lá nós lemos os Salmos 119 e 133, quando Davi, ele pede ao Senhor, na sua oração, no seu clamor, ele diz: dirige-me os passos, Senhor, segundo a tua palavra, e não permitas que eu seja dominado por nenhum pecado, que nenhum pecado tenha domínio sobre mim. Nós vemos o mesmo Davi, aqui no Salmo 51, fazendo uma oração a Deus, porque ele tinha cometido 2 pecados para a morte. Ele por um tempo permitiu que um desejo maligno dominasse o seu coração, e ele concebesse um pecado. E esse pecado lhe trouxe consequências muito grandes, mas Davi sabia que ele não poderia permanecer no pecado. E ele declara nesse próprio Salmos, e que Deus é a sua salvação. Ele sabia que dependia de um Salvador, que precisava de um Salvador, porque ele havia se afastado do Senhor, e ele agora precisava de volta à alegria da salvação. Irmãos, em nossos dias, nós temos tratado o pecado como algo comum em nosso meio. Mas a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, e o pecado nos afasta de Deus. Mas nós precisamos entender que Deus deu uma solução para o pecado, enviando o seu Filho Jesus para morrer na cruz e derramar todo o seu sangue para nos purificar de todo o pecado. A palavra de Deus diz que aquele que diz que não peca é mentiroso. Mas nós não podemos ficar na prática do pecado, porque nós temos a quem recorrer. A palavra de Deus diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado, o justo, o Senhor, para nos perdoar. E nós precisamos imediatamente correr para a cruz e pedir perdão, como Davi o fez. Ele reconheceu que tinha pecado, ele se arrependeu do seu pecado, e imediatamente ele vai para Deus e confessa-o, e diz: Senhor,
Eu pequei contra ti. Eu fiz aquilo que era errado. Mas, Senhor, tem misericórdia de mim. Logo no primeiro versículo ele diz assim, ó: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Ele reconhecia, ele sabia o quão grave era o seu pecado diante de Deus, e que esse pecado o separava do Senhor, e ele precisava retornar ao Deus que ele amava, porque Davi amava Deus. Davi amava o Senhor, e ele sabia que não podia ficar distante desse amor, ele não podia ficar separado do Senhor, e ele recorre ao único que poderia lhe perdoar. No Salmos 19:13 ele diz assim: também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem, então serei íntegro, inocente de grande transgressão. A palavra de Deus diz, pela própria boca de Jesus, ele diz assim, ó: sem mim nada podeis fazer. E nós sabemos que sem o Senhor conosco, nós vamos cometer pecados todo momento. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para conduzir a nossa vida, para estar iluminando o nosso caminho, para que nós não venhamos pecar o pecado que Davi fala, o pecado intencional. O pecado intencional é aquele que você está de frente para ele e brinca com ele. Vou dar um exemplo. Passa uma mulher formosa e você sente o desejo de olhar e não se contenta no desejo e olha, aí não se contenta, olha mais uma vez, depois você já está desejando. É um pecado intencional. Você sabe do risco, você sabe que deve fugir da aparência do mal, mas você insiste. Você insiste. Você permite que a carne esteja controlando, que o seu desejo, o seu sentimento esteja lhe controlando, e isso leva ao pecado. Nós não podemos brincar com o pecado, porque o pecado é destrutivo. O pecado, ele gera morte. Está muito comum, e eu acho tão engraçado, a igreja, não estou falando dessa igreja, mas da igreja de modo geral, essa e todas as igrejas, é que nós levamos tão a sério alguns pecados, e atualmente a gente tem falado tanto de um pecado, que é o homossexualismo, mas nós esquecemos que na igreja existe adultério, fornicação e tantos outros. Nós tememos uns pecados, falamos de uns pecados, de outros nós estamos aceitando como se fosse normal. A corrupção financeira principalmente, tem assolado muitas igrejas, mas parece que está ficando comum, está ficando normal, mas não é normal para nós, é anormal. Romanos 6,12, olha o que Paulo diz assim: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. E o desejo do coração do homem, e a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso, nós precisamos ter muito cuidado com os desejos do nosso coração. Eu lembro de um testemunho de um irmão, que ele tinha um desejo muito grande de ter uma fazenda. Isso não é história de carochinha, é um fato. E ele desejou muito, e orava e buscava a Deus, e um dia ele chegou para o pastor dele e falou: pastor, eu não vou mais esperar, eu vou botar Deus na parede. Eu quero a fazenda, Deus vai ter que me dar. E o pastor dele aconselhou: meu filho, espere o tempo de Deus e tudo. E esse irmão insistiu: não, eu não. E Deus deu.
Não fez assim com os israelitas? Eles queriam um rei, né? No padrão do mundo, Deus não queria dar, mas eles insistiram e Deus deu. E ele recebeu a fazenda, e começou a ir para essa fazenda, daqui a pouco já não ia para os cultos e tudo. O que aconteceu? Daqui a pouco o filho estava nas drogas, se afastou do evangelho, ele estava caído, perdeu a fazenda, destruiu a família e volta para a igreja arrebentado. Por causa de um desejo do coração. Um desejo do coração. E nosso coração é enganoso e terrivelmente corrupto. E nós precisamos vigiar. Irmãos, nós não podemos brincar com o pecado. A nossa carne, ela é tendenciosa, ela quer fazer tudo o que desagrada a Deus, ela quer satisfazer a sua vontade, e a sua vontade é maligna. A vontade da carne, o desejo da carne é maligno, não é nada bom. Davi reconhece isso, ele sabe o que ele havia cometido, por isso ele se volta para Deus com tanta intensidade, com tanta tristeza de coração e arrependimento, para que Deus tivesse misericórdia dele e o perdoasse. E nós precisamos do perdão de Jesus. Nós acabamos de ouvir essas canções que falam a respeito disso, por isso ele foi para a cruz, por isso ele deu a sua vida, para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. E olha, a palavra de Deus diz que quando nós fomos para Cristo, ele nos pegou do reino das trevas, nós estávamos lá dominados pelo pecado, no reino das trevas, ele pega e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, ele nos coloca num reino de poder, num reino de santidade, para nós vivermos uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida justa, uma vida diferenciada, não mais debaixo do domínio do pecado, não mais, porque nós não podemos deixar que nada nos domine, nada. A palavra de Deus diz que nós estamos assentados com Cristo acima de principados, potestades e dominadores, e ele nos colocou lá para ter domínio sobre todas as coisas, porque nós somos a igreja do Cristo vivo, e essa igreja recebeu o poder e a autoridade, e nós precisamos exercitá-la aqui na terra. Mas se nós cedermos ao pecado, que autoridade nós teremos? Que testemunho nós vamos dar? Essa semana eu vi uma pessoa dizendo: olha, o mundo não lê Bíblia, o mundo lê crentes, o mundo nos lê, ele não lê Bíblia, ele olha para a gente e vê se Jesus realmente está na nossa vida. É isso que eles olham, é isso que eles leem, e nós precisamos ser esse testemunho. Se nós andarmos no pecado, eles vão dizer: oh, desse jeito aí, eu não quero ser crente. Eles dizem: eu não quero, desse jeito eu não quero ser crente, porque eles sabem que o crente tem uma vida santa, uma vida reta. E tudo que nós fazemos, que é contrário àquilo que Deus nos ensina, quando nós pecamos, nós deixamos de glorificar a Deus. E tudo que nós fazemos que não glorifica a Deus, é pecado. Porque a nossa vida foi levantada para o louvor da glória de Deus. E tudo que nós fizermos tem que glorificar a Deus. Aquilo que não glorifica, não faça, porque não vai agradar a Deus. Olha o que diz Romanos 8:8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Por isso que nós precisamos alimentar o nosso espírito, porque há uma militância da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. E aquele que nós deixarmos, que nós alimentarmos, esse é que vai prevalecer. Mas o Senhor nos chama a andar e a viver no Espírito. Porque se nós andarmos e vivermos no Espírito, nós não vamos cumprir os desejos da carne. Nós não vamos ceder, nós vamos prevalecer contra o desejo da nossa carne. E nós sabemos que cada dia que passa, ser cristão de verdade é muito difícil. Mas não é impossível, porque Ele nos deu o seu manual, e nós temos que nos esmerar meditando na palavra de Deus de dia e de noite, para que nós não venhamos cair no engano do diabo. Nós vivemos hoje numa permissividade muito grande, em que tudo pode. Mas olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 6,12, ele diz assim, ó: tudo me é permitido, mas nem tudo convém.
tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Amém? Nós fomos chamados para governar, não para ser governado, não para ser dominado. A palavra de Deus disse: a quem nós servimos, nós nos tornamos escravos. Se o homem serve ao pecado, se torna escravo do pecado. Só que Jesus foi para a cruz e ele venceu o pecado na cruz. E nós precisamos ir para a cruz. E nós precisamos entender e crer que o sangue de Jesus foi derramado para nos purificar de todo o pecado. Não é para nós todo dia estarmos lá, é para nós não andarmos no pecado. Não estarmos todo dia, me perdoa, todo dia, não. Não, nós precisamos entender que Ele nos perdoou, que Ele nos lavou para a gente viver uma vida santa. Agora, se pecarmos, vamos lá. Temos onde ir, temos onde resolver. Mas não podemos andar na prática do pecado, todo dia caindo na mesma coisa. Não podemos. Davi, ele sabia que a condição em que ele se encontrava o afastava de fazer aquilo que Deus o havia mandado fazer. E ele reconhece e diz assim: olha, Deus tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, eu pequei contra ti. Agora, olha o que ele diz aqui. Então, no versículo de número 13, ele diz assim: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores. Então eu ensinarei, depois que tu me limpar, me purificar, me perdoar, que eu voltar à tua presença, então eu vou ensinar agora aos transgressores o teu caminho, para que os pecadores se voltem para ti. Irmãos, olha o que ele diz, é tão sério, porque ele mesmo tinha se afastado de Deus, ele mesmo tinha cometido pecado, e agora, ele está agora buscando uma reconciliação, para voltar a ter a comunhão com Deus, e assim ele pudesse testemunhar do poder de Deus para outras pessoas. Porque eu não posso falar para transgressores, se eu sou um deles. Que autoridade eu terei, se eu vou falar do pecado, se eu ando no pecado? Eu preciso me voltar para Deus, me arrepender, ser curado, restaurado. Aí então eu vou levar essa palavra com autoridade e os transgressores irão se arrepender e se voltar para Deus, em nome de Jesus. O Salmo 106, 14... a palavra de Deus fala que os israelitas estavam no deserto e eles foram dominados pela gula. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Um desejo, uma vontade. Eles já tinham experimentado de milagres grandiosos de Deus, e agora, porque eles tiveram uma necessidade, eles se deixaram dominar pela gula, pela vontade de comer. Deus mandou o maná, eles tinham o maná, mas eles queriam mais que isso. Isso não estava satisfazendo, porque a carne, ela não se satisfaz nunca. Quanto mais você der para a carne, mais ela vai desejar. Quanto mais você alimentar a carne, mais ela vai querer ser alimentada. É insaciável. É insaciável. Eclesiastes fala de um outro domínio. Eclesiastes 7,9 diz assim: não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. A palavra de Deus diz: irai-vos e não pequeis. Mas quando é que a gente ira e não peca? Só se tiver esse controle. Irou e dizer: não, eu tenho que parar por aqui. Porque normalmente, o pastor Josué Gonçalves diz que a ira é o vento que apaga a chama da inteligência. Quando o homem se ira, ele perde completamente a inteligência. Ele age como um animal irracional. Como um ser, não é? Que não pensa.
E muitos estão dominados pela ira. E a ira levou muitas pessoas aos presídios. Porque a pessoa se irou, perdeu a cabeça e cometeu um homicídio. A ira destrói casamentos, a ira destrói relacionamentos entre amigos, entre familiares, porque a pessoa, quando ira, fala tudo que não deve. Você já viu alguém falar irado abençoar alguém? Eu te abençoo! Já viu, não? Não fala. Só fala coisa ruim. Só fala o que não presta. E a palavra de Deus diz que a língua, ela é inflamada pelo inferno. E quando o sujeito se ira, ele usa logo essa ferramenta maldita, maligna, né? Solta tudo que não presta. Irmãos, o pecado, ele tem assolado muitas vidas. Eu fazia trabalho na rua, principalmente lá na 28, e aí a gente sentava às vezes na calçada, ia entrevistar a pessoa, conversava, deixava a pessoa falar à vontade, e aí você começava a ver o histórico da vida da pessoa. Por que ela estava naquela condição? Não tem outra. Dominado pelo pecado, dominado pelo vício, dominado pelo ódio, pelo rancor. E nós não podemos estar debaixo de nenhum tipo de domínio. Nenhum. Se algum domínio, alguma coisa está nos dominando, nós precisamos vencer urgente. Porque senão nos tornaremos escravos. E para a liberdade, Cristo nos libertou. Para andar na liberdade. Então não permita que nada te domine. Nenhum sentimento, nenhum desejo. Nada. Nada. Eu conheci já várias situações de pessoas. Conheci um irmão. Irmãos, o cara fazia a obra de Deus. Ele fazia tantas coisas. E ele era estelionatário. Falsificava a assinatura dos outros. Roubava as pessoas. Anos dentro da igreja. Era dominado por esse demônio. E tantas outras situações que a gente conhece. E eu falei para vocês aqui umas 2 vezes sobre isso. Que eu era dominado pela televisão assistindo luta UFC. Madrugada dentro. Eu amo artes marciais. E um dia eu falei, rapaz, eu estou preso nesse negócio. Eu vou parar com isso. E nunca mais eu assisti. Porque não é Deus que vai libertar você disso, é você que vai dizer não. É você que vai deixar. É você que vai dizer, eu não quero mais, não serve para mim. Senhor, me ajuda, Espírito Santo me ajuda. Eu não estou conseguindo, mas me dê força para mim vencer isso. E você é que deixa. E você que abandona. É você que diz não. Deus não vai fazer por você. E tantas coisas. Muitas coisas. Eu fui ver um problema de família lá em Itacimirim. Aí chegando lá eu estou vendo 2 pessoas no sofá. O tempo todo, uma num canto e outra em outro. No celular. O tempo todo. Debaixo de domínio. Debaixo de domínio. Já virou escravo. Já existe, estão agora criando centro de recuperação para viciados em redes sociais. Tem muito crente assim, viu, irmão? Vai precisar ir para o centro de recuperação. Quem tiver aí vai dando nome que eu vou mandar para lá, viu? Deu nome, que eu vou mandar o seu nome para lá. Não tenha vergonha não. Se livre desse domínio, saia debaixo desse domínio. Vença essa coisa. Vença isso. Você pode vencer. Porque Jesus, Ele te dá força para vencer. Em nome de Jesus, não deixe que nada te domine. Você nasceu para vencer, para ser mais que vencedor. Então nada pode ter domínio sobre você, em nome de Jesus. Amém? Que Deus seja louvado.
Deus é bom.